Olá, todo mundo. Nosso podcast em novo horário. Muito bom estar aqui com vocês. E na série das nossa série sobre as igrejas de Apocalipse, já falamos, se você não ouviu as outras, hoje nós vamos começar com Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Se você não ouviu sobre a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, olha quantas já foram. Se você não ouviu, vai lá no meu canal. Vai lá não, você está aqui, né? E todo mundo do Instagram, vem aqui para o nosso canal no YouTube. Tem uma playlist, onde na playlist está escrito assim, podcast. Ali tem todos, não só das 7 igrejas de Apocalipse, mas todos os 44 episódios de podcast, falando de últimos dias, falando de muitos assuntos. Já falamos de anjos, aqui eu nem vou falar, são tantos assuntos que não dá, né? São muitos assuntos. Mas eu quero agora cumprimentar a nossa mesa, pastor Vinícius. Boa tarde, boa noite a todos aí, nesse horário novo, muito bem-vindos. E apóstolo Jonas. Excelente noite para todos, Deus abençoe você em nossa companhia agora, daqui para frente. Vocês viram que está todo mundo com dificuldade aqui de falar o boa tarde, boa noite, porque nós não conseguimos definir 18 horas, é boa tarde ou boa noite, né? Pois Comenta aí vocês, é boa tarde ou boa noite para você. Para uns, é boa, ele se sente ainda dentro do boa tarde, porque está trabalhando, talvez ele só se sinta boa noite na hora que estiver em casa. Talvez você esteja vendo esse podcast a caminho de casa, mas vamos estabelecer, é boa noite? É boa noite. É boa noite. Boa Então noite. vamos boa noite, né? Início de noite, na viração do dia, como eu falo, quando você tem os meus conteúdos aí às 18 horas. E também aproveitando para dizer que nós estamos com um novo horário, tanto de devocional, quanto não só podcast, mas todas as aulas, todas as coisas que eu coloco. São 2 horários que eu entro todos os dias. 6 horas da manhã e 18 horas da noite, tá bom? Pode escolher qual das 6 horas, né? De manhã ou de noite, vai ter alguma agora coisa mais fácil canal de gravar. Nara Pedrinho. 6 horas da manhã e 6 horas, pena que a gente não pode colocar, né, PM, como em inglês, então o nosso novo horário, 6 horas da manhã e 18 horas. Mas o pastor Vinícius tem um recadinho. O horário é novo, mas o recado é o de sempre, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Clicar lá no cantinho inferior lado direito, inscrever-se, clicar no sininho também, para que você possa ser sempre avisado em relação a qualquer programação nova que é colocada no ar, e não perca nada. Lembrando, a turma que está ainda no Instagram, corre para o YouTube, porque você vai ser sempre avisado quando a programação for lançada. Não deixe de clicar no joinha ou no like, como você preferir, e também compartilhar a programação que é colocada. Muito importante esse compartilhamento para que você nos ajude a alcançar um número maior de pessoas e também mostrar para o YouTube que a programação que é colocada aqui no ar é relevante. Então, a sua colaboração para semear na palavra do Senhor é muito importante. Inscrever, clicar no sininho, dar o joia e compartilhar com o seu contato da forma como você entender que é possível. E ainda pode se tornar membro do canal, que agora tem curso para os membros, né? Exatamente. Então, está bem do lado. Todo mundo fica perguntando aqui como é que é. Gente, está do lado do inscrever-se, tem o colocar como se tornar membro. É só clicar. Você clica no inscrever, depois em se tornar membro, é rapidinho e é muito fácil. Mas hoje, nosso assunto, continuando, Igreja de Pérgamo. Eu quero dizer para você qual a importância de você ouvir sobre esse assunto, porque fala da tua vida, da minha vida, fala dos nossos dias, fala do tempo em que nós vivemos. Nós estamos vivendo dias em que muitas coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso que é falar dos últimos dias. Quando sempre me perguntam assim, mas sempre foi dito de que Jesus ia voltar. Mas acontecia um episódio aqui e outro lá. E assim, quando eu digo um aqui e outro lá, é com muita diferença de tempo, com muitos anos.
Mas o que eu estou falando agora para vocês é de coisas que acontecem simultaneamente, de coisas que acontecem a nível global. Está tudo acontecendo muito rápido. O que acontece numa igreja aqui no Brasil está acontecendo também em todos os lugares. O esfriamento, o engano, que nós vamos falar com mais cuidado hoje, ao falar da igreja de Pérgamo. Então, as coisas estão acontecendo. Quando a gente fala de problema de economia, a gente não está falando só do Brasil, nem de países do terceiro mundo. Nós estamos falando, está sendo enfrentado esse problema lá no Japão, na Europa, e em todos os lugares. Muitas pessoas que foram para a Europa estão voltando, porque o problema é o mesmo na Europa. Então, eu acho que dá para explicar um pouquinho para vocês a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né? O que a Nayara acabou de dizer é fiel mesmo, porque você percebe, se você não crê na globalização, se você não crê em nova ordem mundial, é importante que você observe tudo aquilo que a gente fala, porque mostra que o mundo de fato está globalizado. A gasolina está encarecendo aqui, mas ela encareceu nos Estados Unidos, encareceu na Inglaterra, encareceu na Europa como um todo. Né? Então, as coisas estão assim. O alimento, vai faltar alimento, né? É possível que falte alimento por causa da questão dos fertilizantes. Então, também não só fertilizante, a questão de Ucrânia estar em guerra, parou de produzir. É possível que falte alimento, mas vai faltar onde? No mundo. Falta em todo o globo. Então, fica ligado, porque hoje tem coisa boa para você. Tem muita coisa boa. E vamos começar a falar da igreja de Pérgamo, mas eu queria dar mais uma mensagem. Gente, para entender o que a gente está vivendo, Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, ele mostrou um problema dentro de uma família. E esse problema dentro da família é uma pessoa, focou em uma pessoa, Lázaro. Lázaro representa como está o corpo de Cristo hoje. Lázaro estava frio, Lázaro estava afastado de Jesus, Lázaro ficou doente e Lázaro morreu. Ele está falando de um amigo que ficou moribundo, de um amigo em estado crítico. A igreja é amiga de Jesus, nós somos noiva de Cristo, mas nós somos chamados, eles não chamam mais de servos, mas de amigos. Certo. E a igreja adoeceu. E muitos, por isso que a gente viu aqui os avisos, mantém, segura o que você tem aparência de vivo, mas está morto, tudo isso nós já falamos, mas aqui vai voltar esse assunto de falar sobre esse estado crítico da igreja. Para 7 igrejas é o mesmo aviso, é uma igreja em estado crítico que Jesus entra, por isso que ele está andando no meio dessas 7 igrejas, como ele disse, mostrou para João, está andando entre os 7 candelabros e está dando aviso, olha, vocês estão em estado crítico, vocês estão quase morrendo. Vocês têm umas que estão piores e outras melhores, mas todas estão em estado crítico. É hora do candelabro ficar aceso, é hora de unção, é hora de ser cheio do Espírito Santo. Então, esses avisos que a gente não está aqui só para falar, para te encher de conhecimento. Não, o propósito é que você fale, é verdade. Estou enxergando esse retrato e esse retrato condiz com aquilo que eu estou vendo e eu preciso tomar uma decisão pessoal. Não tente levar o que a gente está falando. Não, minha igreja precisa mudar. Não, aqui, a igreja do Brasil ou a minha igreja precisa mudar. Não. Aqui o nosso propósito é para você. Se você, uma pessoa faz diferença. Se você mudar, o ambiente ao teu redor vai mudar. Então, não fica levando isso, se a minha igreja soubesse, se a minha igreja mudasse. Não, eu vou mudar e o ambiente ao meu redor vai mudar. Então, vamos ouvir o recado de hoje para a igreja de Pérgamo, né? Amém. Então, pode ler a igreja de Pérgamo. 2, versículo 12. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, eu acho que aqui já é um bom lugar para a gente parar, para a gente
discutir um pouquinho como Jesus ele se apresenta. Ele se apresenta aqui, ele se apresentou para cada igreja de uma forma que ele apresenta a necessidade da palavra, que é o que a gente está falando. Tem pessoas, tem movimentos que você ouve falar muita coisa, muita frase bonita, muita frase que você fala, poxa, que frase inteligente. Eu acho legal frases inteligentes, mas as frases inteligentes, frases de efeito, como é que eu diria para você? Textos muito legais. Mas na hora do vamos ver, na hora de fornalha, na hora de cova, é isso que te sustenta? Não, você nem lembra da frase bonita, como é que é? E mesmo que você lembre da frase bonita e lembre até a metade da frase bonita, essa frase bonita não vai te trazer esperança, não vai te dar um norte. Agora, o que você precisa é a espada de 2 gumes. Se você tiver, como a palavra diz, a palavra é a âncora. Se você lançar a âncora e te firmar lá no trono, aí você vai falar, não, parece que eu estou sozinho, mas na palavra de Deus, parece que eu estou vivendo um temporal. Mas na palavra de Deus diz que Deus tem, na 1 versículo 3, Deus tem um caminho no meio do temporal. Então, eu não vou morrer nesse temporal. Deus tem um caminho no meio desse temporal. Então, você vai, olha, está tudo faltando. Eu olho para um lado, está faltando. Eu olho para o outro, está faltando. Mas a palavra de Deus me diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está faltando agora, neste momento. Mas Ele é o meu Deus provedor. Você está vendo? Jesus está falando. Igreja da última hora, vocês precisam do que eu tenho. Eu sou a palavra. Então, vocês precisam da espada de 2 gumes. Essa é a primeira coisa. A apresentação num lugar difícil. A igreja de Pérgamo era um lugar difícil. Lugar difícil por quê? Vamos lá para a igreja mesmo. Para a igreja para a qual foi escrita em primeiro lugar. Foi escrito para uma igreja que ficava na Ásia. E essa igreja de Pérgamo, ela existia, e o que Jesus está falando existia. Era um lugar onde tinha muitos templos a muitos deuses, mas tinha um templo específico, também tinha em Cesareia Marítima, também tinha em outros lugares, um templo para César. Então, César, o imperador, ele era considerado um semideus. E ele era adorado, era um templo ao Deus, né? Ele era o Deus. E em Pérgamo, especificamente, era exigido que todos falassem César é o meu Senhor. Agora, imagina você morando em Pérgamo, e aí chegava o momento de aclamar César como o Senhor. Aí não está falando o Senhor como governante, como imperador. Senhor como Deus. E aí, quando chegava o momento de aclamar César. Vamos lá, gente, vamos. Todo mundo agora, todo mundo fale. César é o meu Senhor. É claro que se você se converteu, você não vai fazer isso. Não, César não é o meu Senhor. César é o governante, o Império Romano, eu estou debaixo do domínio. Vou respeitar o domínio político. Ele é que governa aqui em Pérgamo, ele que governa essa região. Não estamos falando disso. Estamos falando que eles deveriam reverenciar, adorar e confessar César. Você não confessa Jesus como teu Senhor e Salvador? Eles tinham que confessar que César era o Senhor da vida deles. O que acontecia? Os cristãos, chegavam na hora, os cristãos não falavam isso. Aí tinha perseguição. Todo tipo de perseguição. Todo mundo sabe aqui que o Império Romano era muito pesada a perseguição. Ou eles decapitavam, ou eles queimavam vivo. Eram torturas, assim, eles eram especialistas em tortura. Então, os cristãos, aqui está falando de cristãos que eram muito perseguidos. E eu pergunto, se entrasse perseguição no Brasil, será que sobrava cristão aqui? Será que... faz uma pergunta para você, como é que eu me comportaria diante de uma perseguição? Agora, a gente está falando de uma perseguição porque é queimado vivo, porque é enforcado. Mas tem outros tipos de perseguição que a igreja do Brasil já está sofrendo. Uhum. Você imaginava que você viveria uma perseguição? Eu vou para um assunto polêmico. Não vou falar do assunto, mas eu vou dizer o nome. Bruna Carla. Para mim é perseguição. Então, perseguição é você dizer o que você crê. Você não pode mais dizer porque você vai ofender alguém.
você vai falar contra alguém. Então, hoje, nós não temos a liberdade de falarmos o que a Bíblia diz em algumas situações, em alguns meios de comunicação, porque nós vamos receber algum tipo de punição. Chegamos no tempo da perseguição. Perseguição não é só queimar vivo. Perseguição não é só crucificar. Agora, existe um nível de perseguição que eu falhei. E isso há muitos anos atrás. Eu sou da época em que não tinha muitos evangélicos. Eu vejo as histórias do Jonas quando ele conta de que ele era uma das únicas famílias evangélicas e que... Como é que chamava o seu pai? José. Não, como é que chamavam ele? Seu Zé Crente, seu Bíblia. Isso eu também. Então... Família... Eu não vivi isso porque eu não fui eu não era de família evangélica. Piadinhas infames, né? As piadinhas infames. Mas eu, na faculdade, tinha um preconceito. Eu era ali uma das únicas evangélicas ali na faculdade. E eu estudava naquele momento na USP. Eu tinha vergonha, eu fui reprovada. No item perseguição, eu fui tão reprovada que eu esfriei e eu me desviei. Eu saí da igreja. Foi por perseguição. A Naira é diferente. A Naira, sabe por que a Naira é diferente? Porque a Naira, ela é evangélica. E eu comecei a ficar com vergonha. Ao invés de eu sentir orgulho, eu tive vergonha. Isso é perseguição também. Porque aqui, por que eu estou falando isso? Porque em Pérgamo tinha a perseguição extrema, mas tinha a perseguição também, eles eram excluídos de algumas coisas da sociedade. Eles recebiam um tipo de punição, não era só a morte, a punição de Pérgamo. Eles eram perseguidos dessa forma que eu falei, desprezados, não podiam participar de algumas coisas da sociedade. E eu pergunto, você vai ser aprovado ou reprovado no quesito, né, perseguição? Todo mundo faz isso lá no meu trabalho, mas você não faz. Ou você vai ficar o cristão 007. Ninguém percebe que você é cristão. Você é um espia. Mas independente da resposta que cada um está dando para si mesmo, o aconselhamento dos céus para nós é: prepara-te, porque tempos difíceis virão, né? E dentre esse tempo difícil estão as perseguições. Elas ocorrerão. Não tenham dúvida disso. Nós temos que estar orando muito forte para que Deus preserve o que nós temos hoje no país, o lado bom, obviamente, né? Para que a gente tenha mais 4 anos aí para servir ao Senhor, para poder participar de um grande avivamento, a última grande colheita, né? De vidas que estão para vir ao Senhor. Tem muita gente para ser salva, muita gente. E nós precisamos focar nisso. Por isso, esse comportamento da igreja, né, nesse tempo, das 7 igrejas, demonstram para nós exatamente o que a gente está vivendo. Hoje, se você parar para pensar, você vai... Por exemplo, né, quando ele diz aqui que... Olha só que coisa. Eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você tem permanecido fiel a mim. Ou seja, onde que está o trono hoje de Satanás? Né? Como é que está o mundo debaixo dessa unção maligna? Está muito forte. Se você parar para olhar, você vai ver que está muito forte. E temos que estar preparados. Então, tem um episódio muito recente que retrata bem isso. Lá nos Estados Unidos, uma mega igreja, eu esqueci agora o nome, ela é muito conhecida, entrou no meio do culto, ativistas, saiu em todas as mídias. Abortistas, né? Pró-aborto, e no meio do culto, quando o pastor estava pregando, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, eu imagino a situação daquele pastor. No momento que eu vi, eu orei, eu falei, Senhor, é isso que nós estamos enfrentando agora. Elas se levantaram, eram 3 mulheres, se levantaram, tiraram a roupa
e começaram a dizer, nós temos direito, vocês falam contra o aborto, nós temos direito em relação ao nosso próprio corpo, vocês não têm que falar o que a gente tem que fazer com o nosso próprio corpo, nós podemos fazer o que nós quisermos com o nosso próprio corpo. Imagina o constrangimento, imagina ali, eram famílias numa igreja assistindo a um culto, o direito daquelas famílias foi atingido ali também. Se essas pessoas se sentiram ofendidas com a igreja defender a vida, ali as pessoas que foram para a igreja com famílias, com crianças, foram ofendidas também. Então, nós estamos num momento muito crítico. Isso está muito perto de nós. Nós estamos falando aqui do nosso vizinho, Estados Unidos. Nós estamos falando de uma... Isso passou o quê? Foi umas 2 semanas atrás, ou 1 semana e meia. Foi agora, muito recente, que isso aconteceu. Então, quando você lê sobre a igreja de Pérgamo, você acha que está muito distante de você. Não está distante, porque aqui no Brasil nós não temos esse nível de perseguição, de você ser crucificado, queimado. Só que, bem pertinho da gente, por que eu digo pertinho? Hoje você pega um avião, algumas horas você está em qualquer um desses países de igreja perseguida. Você está ali na Coreia do Norte, você está ali em outros países. Na África, né? A gente tem o nosso amigo lá Nigéria, em Burkina Faso ali. Burkina Faso ou Nigéria, onde tem o Boko Haram. Exatamente. Nós temos ali nossos irmãos. Gente, você pega o avião, daqui a pouquinho você está ali, onde está acontecendo isso. Esse é o problema. O problema de nós vivermos numa cultura egoísta. Por que não acontece aqui no Brasil? E porque a mídia não mostra só de vez em quando e muito pouquinho. Então, porque a mídia não mostra, então, para mim, está muito distante da minha realidade, nunca vai chegar aqui, nunca chega aqui, mas ali, gente, é teu irmão, é corpo de Cristo, está ali do outro lado do oceano, bem pertinho de você, acontecendo coisas atrozes, atrozes. Eu lembro de um episódio, no momento em que o ISIS estava a toda, e ali, quando eles entraram na casa, e eu recebi a foto, né, do pai, você não vai negar Jesus? Não. Então, aí eles falaram assim, então você vai ver o que a gente vai fazer com seus filhos. E colocou ali na boca daqueles 2 adolescentes uma cruz, então seus filhos vão morrer agora por causa dessa cruz. Então, a gente está ali do lado da gente. Então, mas o que eu tenho que fazer? Orar pelo teu irmão que é perseguido e saber que nós já estamos dentro de uma perseguição. Mas aqui está falando o nome de uma pessoa, né? Antipas. Antipas era conhecido ali em Pérgamo, por isso que foi citado o nome dele. Entre tantas perseguições, a dele foi citada porque a dele foi pública, quer dizer, todas eram públicas, mas foi mais violenta, digamos assim. Então, o que é dito sobre Antipas é que ele foi queimado vivo dentro de ali aos olhos de todo mundo, dentro de um barril, uma coisa diante dos olhos de todo mundo, e a cidade ficou chocada, porque isso não era feito, era perseguido, eram mortos, mas não assim, Antipas foi dar uma lição, para todo mundo ficar intimidado e não servir mais a Cristo. A exceção eram os que serviam a Cristo. O normal era ser idólatra em Pérgamo. Então, eu digo que hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Servir a Cristo é exceção? Não. O que é exceção é viver santidade. Então, nem todo mundo que serve a Cristo está vivendo em santidade. Então, hoje, ser santo, pensar de forma santa, olhar de forma santa, falar de forma santa, é uma exceção. Sabe? O normal é você, não faz mal, é uma palavrinha ou outra, liberar uma palavra ou outra. Não, foi só um olhar. Como assim só um olhar? Jesus disse que quem olhar já pecou, já deitou com uma mulher. Então, hoje nós precisamos de um retorno, o que a gente lê aqui nas igrejas de Apocalipse. É um retorno ao caminho, ao amor, ao primeiro amor, à santidade, é o famoso arrependimento. É isso que eu tenho para falar nesse primeiro momento. Mas agora ele fala no 14. Pode ler o 14, Jonas? Todavia eu tenho algumas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou
Balaque ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, envolvendo-o em pecados sexuais e estimulando-o a ir às festas de ídolos. Sim, existem alguns desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês que seguem os ensinos dos nicolaítas. Então, aqui a gente Tem ressalta... muita coisa, né? É muita coisa, né? É muito. São duas coisas, né? Vamos começar por Balaão. Então, não, vamos começar por Balaão, que é o 14. Nicolaíta está no 15. Na minha versão, eles falam de comer coisas sacrificadas aos ídolos, e aí a segunda parte é praticar a prostituição. Só para ver a versão, porque a versão do pastor Jonas é a nova Bíblia Viva, né? Isso. Eu já estou numa linguagem mais RA. tradicional, RA. Eu também estou com a RA. Então, vamos falar primeiro de Balaão. Balaão, eu lembro que em algum podcast eu falei da Epístola de Judas, inclusive a Epístola de Judas foi liberada para os membros. Vamos liberar, então, olha só a Então, novidade. notícia aí de primeira mão. Nós liberamos o curso de cantares, esse já está liberado. Então, o próximo que a gente está liberando, você que quer, é só se tornar membro. Se você quiser o curso da Epístola de Judas, que é um livro antes de Apocalipse, né? É o penúltimo livro da Bíblia. Ele toca nesse assunto, fala da doutrina de Balaão. E eu lembro que eu li aqui, e se você assistir o curso, você vai ficar craque nessa Epístola de Judas. Qual o problema de Balaão? Balaão era um homem, um profeta, e ele se corrompeu. E ele se corrompeu porque ele tinha uma unção. A unção era falar, tanto que ele tinha uma unção para amaldiçoar ou para abençoar. Deus queria que ele abençoasse. E queriam contratá-lo para amaldiçoar o povo de Israel. A princípio, ele negou, mas depois ele cedeu. Por que Balaão cedeu? O amor ao dinheiro. Então, quando a gente fala em Balaão, nós falamos de ministérios que negociam a unção. O importante é ganhar dinheiro, o importante é o lucro, o importante é... E aí a gente é pano para manga para a gente falar, né? Porque você misturar sintonia... Por que eu estou falando de misturar sintonia? Eu não estou falando que digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia fala disso. Você não pode amarrar a boca do boi, aquele que trabalha. Quando a gente fala de dinheiro, você vê que Deus, em relação aos levitas, os levitas eles recebiam provisão financeira e boa. Da parte de Deus, era uma ordem de Deus. Não quero que os levitas passem necessidade. Os levitas recebiam terra, os levitas recebiam a melhor comida para comer, os levitas recebiam as melhores coisas. No meio dos levitas, nós temos sacerdotes e temos cantores. Então, essa é uma ordem de Deus, que eles não passassem necessidade. Nós vemos também que o Paulo fala desse assunto, que dobrados honorários deveria receber o mestre. E ele está falando acerca dele mesmo, porque Paulo, ele é... Mas você vê que Paulo, ele não negociava a unção dele. Se ele tivesse que receber, ele recebia. Se ele não recebesse, ele ia ralar, ele ia trabalhar em tenda. E ele não ficava arrumando coisa para... ele não negociava a unção. Aí eu entro em Juízes capítulo 5, quando aquelas árvores, a parábola de Jotão. Aí ele pergunta, cada árvore dizia, não, eu não negocio o que eu tenho de melhor em troca de poder. Cada uma das árvores, em suma, era isso. Não troco, a figueira falou, não troco o meu fruto por poder, e a oliveira disse que não trocava o seu óleo pelo poder. Enfim, é não negociar a unção. Então, aqui, o Senhor está falando que a igreja do século XXI é uma igreja materialista. É uma igreja que gosta das coisas boas. Tem algum problema de gostar das coisas boas? Não, mas quando isso pega todo o espaço do teu coração, aí tem. Aí sim. Aí você está negociando a sua unção. Negociando, né? Negociar é você pensar mais no lucro do que o que você tem que fazer no reino dos céus. É um assunto muito delicado. Posso ler os dois textos que a senhora fez referência, que são o de Judas e o de 2 Pedro 2,15. Os dois falam do mesmo assunto quando se referem a falsos mestres, inclusive. Sim. Então, no texto de Judas, a referência é
Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Isso no texto de Judas. E no de Pedro, 2 Pedro 2,15, diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, nos dois fala de uma coisa, que o problema não é o dinheiro, o problema é a cobiça. Ganância, E o que, né? que é a ganância, a cobiça? É o amor ao dinheiro. Não está falando que o problema é o dinheiro, é você amar o dinheiro. Quando você ama o dinheiro vem em primeiro lugar. Jesus disse, não tem como servir dois senhores. Ou você vai me servir ou vai servir a Mamon. Ele não está falando, tem problema você ser rico ou ser próspero. Não, não é isso que Jesus está falando. Tem problema o teu coração estar nisso. Quando eu olho para um homem, não tem jeito de falar disso sem falar de Davi, né? Uhum. Quando eu olho para um Davi, o coração de Davi não estava na riqueza. E ele era extremamente rico. Não tem problema ser rico ou ter dinheiro. O problema é o teu coração estar nisso. Ele não tinha problema em dar. Ele disse, do meu tesouro pessoal, eu estou dando a lista do que ele dá do tesouro pessoal para o templo, é enorme. Não estou falando do tesouro nacional, não. Estou falando do meu tesouro pessoal. Eu estou dando isso, isso, isso. E ele fala uma lista enorme do que ele está dando. Se você olhar para um José, né? José foi o segundo homem mais importante do Egito. Eu não vejo o coração de José na riqueza, mas ele tinha dinheiro. Abraão foi chamado do homem riquíssimo, mas o coração dele não estava ali. Estava riquíssimo, mas ele, não, Ló, você quer? Fica com o melhor. Porque ele tinha segurança que Deus o faria prosperar de qualquer jeito, mas o coração dele não estava nisso. Gente, não confunda. Não é que eu estou falando que não pode ganhar dinheiro, que não pode ser rico. Não, estou falando que você não pode ser ganancioso. Você não pode... Tem tantas pessoas que, por exemplo, por amor ao dinheiro, coloca em primeiro lugar e deixa o rei... Não vou para a igreja porque eu preciso, E aí você não põe limite para você mesmo. Você não abre tempo na tua agenda para Deus. É o teu trabalho, é o teu trabalho, é o teu trabalho. Aí, esse tipo de pessoa, aí ele é trabalhador, legal. Aí ele vai conquistar coisas, legal. Mas quando você tem o amor ao dinheiro, o que vai acontecer? O benefício do que você ganhou, você vai se corromper com a bênção. Aí você vai ter a sua casa de praia, a sua casa de campo, aí você não vai ter tempo mesmo de ir para a igreja, porque eu não estou falando que você não tem que ter, eu estou falando que quando você tem o coração no reino, você tem a casa, você sabe usufruir da casa, mas você sabe que Deus é em primeiro lugar. Eu estou falando de descontroles, tá? Então, o Senhor está falando, nos últimos dias haverá este problema. As pessoas estarão com mais ganância do que o normal. E líderes e pessoas dentro da igreja estarão com mais ganância do que o normal. Então, só toma cuidado com isso. E a gente sempre gosta de falar, eu já falei sobre uma outra ocasião aqui, mas basta a gente olhar para o que o Senhor queria com a igreja primitiva. Quando estão lá todos os apóstolos, e chega aquele momento em que as pessoas começam a entregar a ele os seus bens, a vender e entregar a eles os seus bens. E esses bens, a palavra diz que são colocados aos pés dos apóstolos. Aí eu vejo ali já como uma ilustração de que o dinheiro ou os bens estão ali para te servir, para que você caminhe sobre eles, não na sua cabeça, mas aos seus pés, né? Justamente para que você... já é uma visão profética do como a igreja deveria se relacionar com o dinheiro, né? Sim. Aos pés dos apóstolos, para que eles, sobre aquilo ali, decidam como vai ser distribuído. E não que o dinheiro venha a pautar a vida deles, a ser algo que sobe a cabeça deles e faz com que eles talvez percam a essência daquilo que o Senhor queria com esse ato de se dispor, de despojamento que o povo está tendo ao entregar aos pés deles, né? Você sabe que eu tenho a minha própria teoria. Eu acho que, nós estamos vivendo um sufoco incrível financeiro. Estou falando todo mundo. Todo mundo está vivendo um sufoco financeiro. Eu creio que Deus está testando a gente no pouco para ver quem vai ser fiel no muito. Amém. E eu quero ser aprovada nisso aí, gente. Eu quero ser aprovada. Por quê? Porque é bíblico. O Senhor disse que Ele daria a riqueza dos ímpios
estaria na mão dos filhos dele, para quê? Para que as missões acontecessem, para que tudo acontecesse. Quando uma igreja fica próspera? Quando o povo está próspero. Então, para o povo estar próspero, é porque ele está andando no caminho do Senhor. Você vê que uma coisa chama a outra, e isso é incrível. E eu vejo que isso é algo que vai acontecer agora, na última hora. Deus vai dar uma provisão fenomenal para todos nós. Eu creio, receba aí na sua casa, você que está nos ouvindo, creia que Deus quer confiar em você, uma provisão, porque o corpo de Cristo vai ser abençoado. José foi abençoado para abençoar em tempo de crise. Então, a bênção de Deuteronômio 28 é que você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Então, recebe isso aí, meu irmão. Você vai ter, você só está sendo provado e testado para ver se Deus pode confiar na tua mão o muito, sem você se corromper com a bênção, sem você colocar o teu coração nisso. É lindo quando você vê pessoas muito prósperas que têm um coração super abençoador. Aí Deus vai dar cada vez mais para essas pessoas, cada vez mais. Diz a lenda, né? Eu não sei se isso é verdade. Já li em vários lugares, mas eu sou muito cética em algumas coisas. Eu preciso ler de fontes muito seguras. Mas diz, né? Eu já li em vários lugares que o Colgate, né, da indústria Colgate, ele se dava ao luxo de viver com os 10% e ele dava os 90%. E que os 10% era tão milionário, quer dizer, olha, que ele era possível ele viver com muita folga e com muita riqueza, com 10%, e ele viu que esse era o segredo, ele fazia o contrário, ele não dava 10% para Deus, ele dava 90%. Mas, gente, isso você pesquisa aí nas suas fontes, porque eu já li de várias fontes, todos dizem isso, mas eu não sei. Então, você busca aí nas suas fontes, tá bom? Agora a gente tem aqui, então, a doutrina dos nicolaítas, né, que é o segundo ponto que foi lido pelo apóstolo. O Balaão, talvez alguns me perguntem, né, porque ainda tem o que ele ensinava para armar armadilhas. Foram ensinos que hoje também eu vejo muita flexibilização. Quando você flexibiliza demais, quando você quer ficar muito parecido com o mundo, você vai deixar o povo entrar numa armadilha. Balaão, ele levou os homens a pecarem, porque ele disse que nada a ver, tudo bem, aquelas mulheres eram bonitas, que eles podiam se envolver sexualmente com aquelas mulheres e que nada aconteceria. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Esses homens israelitas se envolveram com as mulheres e o que aconteceu é que o povo perdeu a batalha de uma forma muito feia, uma derrota terrível. E hoje você fala, Balaão não está mais aqui, mas a doutrina de Balaão está aí. Não faz mal ficar, não faz mal olhar, não faz mal isso, não faz mal aquilo. Então, cuidado, isso é doutrina de Balaão, porque o diabo ele sabe para onde te levar. Se ele te leva para uma zona de perigo dessa, o que vai acontecer? Você vai ser derrotado. Ele não tem muito trabalho com você, não. Ele não precisou levantar uma batalha para derrotar aqueles guerreiros, não. Só colocou mulher no caminho deles, eles se corromperam e Israel foi derrotado de uma forma terrível. Então, cuidado com a doutrina de Balaão, que é amor ao dinheiro e a flexibilização do nada a ver, o famoso nada a ver. E aí tem uma armadilha também. É uma armadilha, aqui, ó, cilada. Né? Exatamente, cilada. É uma armadilha, né? Cilada para acabar com tudo. Nesse caso, quando o inimigo tenta te atacar e você está, vamos de certa forma, resistindo, ele tenta botar uma armadilha para ver se você ainda cai, né? Porque ali ele pede para profetizar contra, e aí ele não consegue profetizar, mas por outro lado ele faz o seguinte, faz com que eles cometam um erro assim, assim, assado, porque aí o Senhor tira a mão de cima deles e aí você vai conseguir o resultado dessa tua armadilha. Para mim, o pior engano é fazer parecer aquilo que é errado como não tão errado assim. Essa é a armadilha. Porque se ele mostrasse, não, vai fazer coisa errada, ninguém ia fazer. Mas se ele mostra com um disfarce, uma roupagem não é tão bonita, errado, né? Assim, todo mundo faz. Olha, tem gente que faz pior. Aí, quando ele coloca a comparação, tem gente que faz pior, aí você, não, então eu não estou tão ruim assim, isso aqui não é nada, isso aqui eu acho que é radicalismo demais você pensar que isso é pecado. Então, é por aí, cuidado com as armadilhas, cuidado.
E vamos para os nicolaítas. O texto segue. Outro assim também tu tens que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que seria isso? Então, tem muita coisa que falam dos nicolaítas. O que os nicolaítas ensinavam? Não sei e ninguém sabe. E se alguém disser que sabe, está mentindo, porque ninguém sabe. Fontes e mais fontes. Você pode buscar e procurar e revirar. Não tem um registro do que é que os nicolaítas, o que os nicolaítas ensinavam. O que a gente sabe é o suficiente, que é engano e que se infiltrou. O pior engano é aquele que entra dentro da igreja. Não é te levando para uma seita. É você dentro da igreja você acreditar em coisas erradas. Então, você começa, aquilo, para mim, um ensino de nicolaíta, para mim, é a hipergraça. Quando não deixa mais, agora eu entrei na polêmica. Quando debaixo da hipergraça, muitos me perguntam o que é hipergraça. Jesus já te perdoou, Jesus já lavou os teus pecados e agora está tudo bem, pode pecar. É o cartão de crédito sem limite, né? Que todo mundo fala. Tudo ok, pode pecar que você vai... Faz que está pago. Não tem problema pecar, Jesus já pagou todos os teus erros. Outra coisa que a hipergraça faz, só pode pregar as cartas paulinas. E o que a gente faz? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Gênesis e Apocalipse. Jesus não é a palavra só nas epístolas paulinas. Jesus é a palavra de Gênesis e Apocalipse. E aí? E aí não pode pregar o Antigo Testamento. Quem prega o Antigo Testamento já passou, e tem que pregar só a graça, tem que pregar só as cartas paulinas, né? Aí você não prega Apocalipse, você não avisa as coisas que estão para vir, você quase não prega o Evangelho, que é Jesus falando, em 4 evangelhos, e você não prega nada do Antigo Testamento. Para mim, gente, isso daí já é um pré-nicolaíta, se não quiser chamar de nicolaíta. Mas o que os nicolaítas naquele tempo eles pregavam, eu não sei, o que eles ensinavam, eu não sei. Como quando a gente estava antes de começar, e o pastor Vinícius até comentou que algumas pessoas comentam que os nicolaítas vinham de... Quando escolheram 7 diáconos, um deles chamava Nicolau. Então, que esse foi uma dissensão, que ele começou a ensinar coisas erradas, da mesma forma que Estevão foi e se tornou o grande mártir, o homem fenomenal ali, um diácono com sinais, prodígios, maravilhas, que ele fez o contrário. Ele numa derrocada, e como ele era muito conhecido, um dos 7 diáconos, e cheios, ali está escrito que os diáconos eram cheios do Espírito e etc. e tal. Então, poxa, esse homem é cheio do Espírito, o que ele está falando está certo, mas uma pessoa cheia do Espírito pode perder o Espírito. Ela pode se esvaziar do Espírito. Então, o que dizem é que, por causa do nome, Nicolau, nicolaíta, que pode ter sido uma doutrina através de Nicolau, que se tornou nicolaíta. Eu acho muito fraco esse argumento, não tem como a gente sustentar, não tem prova. Para você falar fazer uma afirmação dessa, tem que ter assim, achei aqui os registros, assinado Nicolau, um dos 7. Tinha que ter uma coisa assim, né? Que é o mesmo. Um dos 7 da igreja primitiva. Tem que provar. Então, como é uma afirmação muito sem base, eu digo, dizem isso, mas eu prefiro ficar com aquilo que é seguro. O que é seguro é que os nicolaítas, não sabendo por que se chamavam nicolaítas, eles ensinavam engano dentro da igreja, que é o mais perigoso. O engano fora da igreja não é tão perigoso, porque quando alguém evangeliza, ela logo vai aceitar a verdade, ela vai ver o contraste do engano com a verdade, ela vai aceitar a verdade. Agora, uma pessoa enganada dentro da igreja, ela vai ter dificuldade. Ela vai justificar, não é porque essa pessoa está sendo radical, porque essa pessoa está sendo antiga. Não, a coisa já flexibilizou, já está mais moderna. Então, cuidado com isso, com essas modernidades. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E glória a Deus por isso. Amém. Pode ler. Verso 16, pastor Jonas, o senhor vai ler? 16 para frente. 16. Ao anjo... Não, opa, estou lá embaixo. Mude a sua mente e a sua atitude.
Caso contrário, eu virei a você subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. É o 17 também? Isso. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, e a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo, que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, vocês viram aqui algo interessante? Muito. Você que está com a Bíblia na mão, abre em Apocalipse 3:3. O que está escrito em Apocalipse, a parte B do versículo? Se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O aviso é para a igreja de Sardes. Agora, no versículo 25 de Apocalipse 2, o aviso para Tiatira é: tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Agora, o Jonas acabou de ler em Apocalipse 2, no versículo 16, portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que a gente está vendo em comum para todas as igrejas? E eu nem li as outras, mas todas têm um aviso. Jesus está avisando que ele está vindo súbita, rápido. Rápida, súbita. Eu venho rápido. Gente, escuta isso. Jesus, ele está aqui. Ele não. Por isso que ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando por 7 vezes. Eu venho sem demora. Eu estou com pressa. Você não está com pressa. Ontem eu falei isso na pregação. Você não está com pressa, mas o Senhor está com pressa. E eu digo para você, ele está apressado. E a noiva de Cristo está com pressa, só não está com pressa quem não é noiva de Cristo. Então, se você não está apressado, fala: eu acho que eu não estava me comportando como noiva de Cristo, eu preciso estar com pressa. Agora, sabe o que é estar com pressa? Não é parar de estudar, não é parar de trabalhar, não é não casar. Ter pressa é se preparar, orar, ler a Bíblia, saber o que está acontecendo, qual é a hora, o que é que eu tenho que fazer nessa hora. Ali, o povo do Egito, eles sabiam, até a gente estava falando aqui de Balaão, né? O povo do Egito, eles saíram com muito dinheiro. Uhum. Eles eram escravos e eles saíram com tanto dinheiro. O problema, eu vou repetir, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor, é o dinheiro. Saíram com tanto dinheiro que na hora de construir o tabernáculo, Moisés teve que falar: para, tá gente, bom. já deram demais. Mas o amor deles já não estava. Aliás, eles nem tinham o que fazer, o que fazer com o dinheiro lá no deserto. Não dava, né? Não tinha shopping, não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha papelaria, que a minha paixão é papelaria. Então, não tinha papelaria para comprar um monte de coisa de papelaria. Mas, isso eu estou brincando, mas eles podiam achar, eles não sabiam que eles iam ficar 40 anos. Eles podiam achar que eles já iam entrar na Terra Prometida e que precisava do dinheiro. Nisso, eles receberam um ok de Deus, eles foram aprovados. Eles não estavam com o coração. E olha que eles ficaram mais de 400 anos sem dinheiro, hein? Nisso, eles foram aprovados. Quando ficar cheio de dinheiro, o amor deles não estava no dinheiro. Eles deram muito, a ponto de Deus falar: para. Mas voltando aqui, falando do... O Senhor fala, então, no versículo, a mesma coisa que ele fala para 7 igrejas: arrependa-te. Então, nós vemos 2 pontos em comum. Para 7 igrejas, ele fala: arrependa-te. Para 7 igrejas, ele fala que ele vem sem demora. E depois ele diz que ele, para a igreja vencedora, ele vai dar 2 coisas. Ele vai dar o maná escondido e vai dar a pedrinha branca. Eu acho que eu vou começar pela pedrinha branca. Eu gosto dessa pedrinha branca. Essa pedrinha branca, quando você estuda, porque você tem que estudar assim. Dica para os estudantes do pedaço. Você tem que falar: Jesus, ele está falando uma linguagem para um povo que sabia do que ele estava falando. Ele estava falando para uma região, ele estava falando para uma igreja de Pérgamo. Então, eu fui pesquisar o que é que significava para um morador de Pérgamo a pedrinha branca. Então, a gente pode espiritualizar? Pode. Jesus vai dar de presente para a gente o maná, que é a comida dos anjos, na eternidade, nós vamos comer como os anjos, e Jesus vai me dar a pedrinha branca, é o meu passaporte para entrar no céu. Tá bom. Mas vamos ver o que é que os moradores de Pérgamo entenderam. Lá naquela região, quando você ia para um tribunal,
Então, faz de conta que eu sou o juiz e ali está sendo julgado o Jonas e o Vinícius. E eu tenho o poder de decisão. Eu, como juiz, eu tinha diante de mim 2 cores de pedra, a pedra branca e a pedra preta. Se no final da audiência eu pegasse a pedra preta, condenados. Se eu pegasse a pedra branca, vocês estavam absolvidos. Eu estava dizendo que essa era a minha sentença. Então, Jesus, aqui é um recado de Jesus, olha, ao vencedor eu quero dizer que você tem a salvação, você tem o prêmio, você tem a entrada para o céu, você foi julgado, o teu acusador tentou te acabar com você, sabe? Mas eu sou o seu justo juiz, eu sou o advogado, eu sou o redentor, eu sou o salvador. Então, aqui tem uma mensagem linda. Mas tinha uma outra coisa que eles usavam também, lá em Pérgamo, que eles tinham muitos banquetes, e esses banquetes eram para os ídolos, mas eles eram muito chiques, esses banquetes. E por isso que os cristãos, e os cristãos nem queriam estar lá, mas eles eram excluídos, né, desses banquetes. Mas, se você fosse um convidado especial, eu ia dar uma pedrinha branca para você, e essa pedrinha branca ia estar assim, que vocês iam para a área VIP. Então, só recebia pedrinha branca convidado especial para a área VIP. Então, aqui, para mim, a pedrinha branca também fala desse convite especial para as bodas do Cordeiro. Então, a pedrinha branca é muito bonita. Por isso que eu gosto de começar pela pedrinha branca. E aí, complementando, a senhora estava lendo aqui, tem uma remissão de um texto que eu acho interessante a gente citar, que é Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim. A pedrinha branca significa exatamente essa absolvição que a senhora falou, né? Nenhuma condenação há para os que estão. A suficiência de Jesus Cristo, representada também nessa pedrinha branca, em que ele entrega a pessoa dizendo, eu sou suficiente a você, e sobre você nenhuma condenação há, porque você está em mim. Exato. E o maná, né? O maná que é escondido, que é Jesus, é o pão. E por que escondido? Porque Jesus tem segredos que ele quer revelar. E estava escondido, mas agora o selo está aberto. Então, para a igreja da última hora, nós temos uma palavra revelada, que Deus está revelando segredos para a igreja da última hora. Isso está anunciado em Daniel, né? Eu acho que aí o Jonas até estava falando assim, nós já lemos no nosso devocional 2 vezes Daniel. Aí ele falou assim, estou querendo ler a 3ª vez Daniel. É um livro fenomenal, e para quem ama falar, né, de escatologia como a gente. E no livro de Daniel fala, Daniel, vai ser revelado para a igreja da última hora. Não é para você agora, vai ser aberto nos últimos dias. Então é para nós esse segredo do maná escondido, não é? É lindo esse texto, não é? Muito. Maravilhoso. A igreja de Pérgamo é linda. Então, ó, eu espero, sabe o quê? Fazer uma viagem para a Turquia levando seguidores. Hein? Já pensou? Opa, aí você que ouviu os podcasts, aí você vai lá em Pérgamo, vai em Laodiceia. Você já sabe quais são as minhas preferidas. As minhas 2 preferidas é a igreja de Éfeso, lá na Turquia, né? Ir no local. É Éfeso e Laodiceia, são as 2 preferidas. Mas a gente vai lá na 7 para você conhecer. E você já viu que a de Tiatira você pode se decepcionar, mas porque você fica no meio de uma frase. Você está fazendo uma promessa difícil, hein? Porque você sabe que percorrer as 7 igrejas é muita correria. É muita correria. Então eu vou falar. A gente chegou em Istambul, e de Istambul é um país muito legal. Então, agora a gente está no bate-papo viagem, né? Porque a gente vai fazer, tem muito seguidor perguntando de Israel, nós vamos fazer outra caravana para Israel. Mas essa da Turquia, você chega em Istambul. Istambul é uma capital, é uma gracinha, porque é o único país que fica metade no Oriente Médio e metade na Europa. Então, você vê esse misto. Eles são meio europeus, meio do Oriente Médio. Então, você vê um misto de cultura muito legal. Aí você pega uma barca que é um luxo incrível. E essa barca te leva para o outro lado, onde você tem uma viagem de uma hora e meia, mais ou menos, dentro dessa barca. Aí você chega na região das 7 igrejas. Mas é o que Jonas disse. Nós fizemos 1.000 quilômetros em 5 dias.
eu dormia em Éfeso, e aí e aí isso no primeiro dia tudo bem. Eu acordei em Éfeso. É aquela sensação. Só que a gente fazia check-in, check-out todo dia. Quando chegou lá na igreja de Laodiceia, eu acordei, eu falei assim, eu estou aonde? Eu não sei onde eu estava. Porque você, todo dia, foram 5 dias dormindo cada dia num local. Aí, quando chegou em Laodiceia, eu já não sabia mais onde eu estava. Falei, gente, onde é que eu estou? Laodiceia, onde é que eu estou? Mas era uma viagem incrível, mas tem que ter fôlego, viu? Tem que ter fôlego para ir para 7. Agora, você pode escolher só 2 ou 3, aí tudo bem. Amém. Então, acho que chegamos ao final, né, de mais essa igreja, hoje igreja de Pérgamo. Aproveitando no final aqui para pedir a todos para não se esquecerem sempre de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo do que foi falado aqui, clicar lá no curtir, no joinha, né? Não deixar de divulgar a palavra de Deus, aquilo que foi falado aqui, aquilo que foi conversado. Se você gostou, se você entende que valeu a pena, que é relevante, divulga para os seus amigos, para a sua igreja, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu pastor, para aquelas pessoas que você goste. Nós temos tido depoimentos maravilhosos em relação ao podcast, muita gente usando em escola bíblica, usando nos seus seminários de igreja, usando até em cultos mesmo, em devocionais. Então, fique à vontade, o importante é você semear, divulgar a palavra. Aqueles que estão gostando também, se tornem membros do canal. Como membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos e também a alguns prêmios que têm sido dados. Agora, nesse momento, foi anunciado até aqui, durante esse podcast, que um curso da Epístola de Judas vai ser dada de presente para todos aqueles que são membros. O conteúdo é muito bom. Já foi dado o curso do livro de Cantares. Então, não perca. Além de você estar ajudando o canal a ser divulgado, você também vai estar recebendo, sendo abençoado com conteúdo maravilhoso para aqueles que, assim como nós, são apaixonados pela palavra do Senhor. Então, nosso próximo podcast, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Não perca, todas as outras. Nós estamos fazendo o caminho contrário, conforme a pastora falou no início. Nós começamos na última igreja, geograficamente, vamos dizer, topograficamente aqui na Bíblia, na última igreja, e estamos chegando até a primeira, dentro dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Então, agradecendo a todos. Pastora, alguma palavra final? Vocês também podem deixar aí escrito nos comentários quais são os próximos que você quer, quais são os próximos assuntos. É legal você participar. Participa aí. Que Deus abençoe vocês. Obrigado a todos. Boa noite. Deus abençoe e lembrando do novo horário, né? Chamando a sua atenção. Os podcasts agora são às 18 horas, segunda e sexta, não é isso? Isso. E a mensagem que eu queria deixar para você é: ao vitorioso darei uma pedrinha branca com um novo nome que você vai receber lá na glória, viu? Guarda a sua pedra. Amém. Amém.